Graça e paz, povo querido, Igreja Batista no Jardim Itatiaia, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Fé, coragem e ânimo para que nós possamos vencer esse tempo em que nós estamos enfrentando essa pandemia que se espalhou no mundo todo. Embora nós não estejamos juntos no templo, nós continuamos ainda, mesmo dentro das nossas casas, reclusos e confinados nas nossas casas, continuamos na presença de Deus e continuamos sendo igreja do Senhor Jesus na terra. Eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração, mas antes de estar partilhando do texto bíblico que Deus colocou no meu coração, eu quero falar contigo sobre a mensagem que eu postei no YouTube, a última mensagem que eu postei, cujo tema é o Deus que trabalha através da doença. Deus continua falando, querido, ao meu coração naquele texto, e eu creio que em breve eu estarei postando o Deus que trabalha através da doença, parte 2, 3 e 4. Deus tem algo profundo para falar conosco naquele texto. Deus tem muitas coisas para nos revelar através daquele texto. E eu quero dividir isso com você. Então fique atento, porque eu estarei em breve postando a continuidade daquela mensagem que nós começamos a compartilhar com os irmãos. Queridos, nesse momento eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 13, que diz assim: E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. As 10 pragas do Egito. Queridos, esse evento é um evento famoso na Bíblia. É um evento tão famoso que já se tornou filme de Hollywood. Quando nós pensamos em praga, quando nós pensamos em doença, em peste, geralmente nós pensamos em algo ruim, em algo negativo. Mas por trás daquelas 10 pragas, havia um Deus bom, um Deus amoroso, realizando propósitos restauradores e abençoadores sobre a face da terra. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que por trás daquelas 10 pragas Deus estava trabalhando. E que aquelas 10 pragas estavam sendo desenvolvidas, desencadeadas sobre a terra a serviço de Deus. As 10 pragas estavam servindo à vontade de Deus e aos propósitos de Deus quando elas se manifestaram sobre o Egito. A verdade é, queridos, que os egípcios, eles viviam sob um sistema de culto politeísta, ou seja, eles adoravam várias divindades ou deuses falsos, deuses pagãos. E esse sistema de crença sobre o qual eles se apoiavam, de certa forma levou os egípcios a mergulharem o Egito num mundo de iniquidade, de maldade, de perversidade. A perversidade, a maldade se tornou algo tão grande no coração dos egípcios que eles chegaram a cometer loucuras em nome da sua adoração pagã. Loucuras do tipo oferecer crianças inocentes aos seus deuses, oferecer crianças inocentes em honra aos seus deuses. E o Senhor, o grande Deus, vendo essa realidade, queridos, e vendo essa crescente maldade se desenvolvendo sobre a terra do Egito, e vendo que ali estava o seu povo, o coração de Deus amargou, o coração de Deus ficou amargo, o coração de Deus ficou triste, porque ele não só via a crueldade dos egípcios sendo praticada contra suas próprias crianças, mas a crueldade dos egípcios também influenciando a vida do povo de Deus. De certa forma, Deus via que a mesma iniquidade, a mesma perversidade que estava no coração dos egípcios, ela já estava também sendo transferida para o coração do seu povo. Então Deus, olhando para tudo aquilo, ele determinou firmemente dentro do seu coração: preciso libertar o meu povo desse mundo de iniquidade. Preciso libertar o meu povo desse mundo de iniquidade. Queridos, o nosso Deus é um Deus que não quer nos perder para a iniquidade. É um Deus que, quando vê que a iniquidade está tentando nos levar para longe dele, ele vai agir. Ele não vai permitir que o nosso coração, que a nossa vida se perca para o mal. Nós somos de Deus. Amém? Nós somos de Deus. Quando Deus viu o seu povo correndo o risco de se perder para o mal, para a iniquidade que estava presente ali no Egito, ele resolveu agir, e ele agiu através das 10 pragas. Queridos,
Os egípcios tiraram Deus do seu lugar. Os egípcios colocaram aquilo que não era Deus no lugar de Deus. Tudo que eles escolheram e aceitaram como deuses na sua vida não eram Deus, eram deuses falsos, eram situações que não eram Deus e que foram colocados no lugar de Deus em suas vidas. E por isso eles se afundaram num mundo de perversidade, maldade e iniquidade. Quando eu penso nisso, queridos, e penso na situação que nós estamos vivendo hoje, eu vejo que muitas vezes Deus, para tratar com a iniquidade, que muitas vezes se faz presente no coração dos homens, Deus muitas vezes trata de forma dura, Deus muitas vezes trata de forma drástica o mundo e as nações. Deus olha para o coração do homem e ele vê a iniquidade, ele vê a maldade, ele não consegue, queridos, permitir e aceitar que aquele coração que ele criou para ser um coração que o adorasse, ser um coração voltado para ele, e agora está voltado para a iniquidade, ele não aceita, ele age, e muitas vezes ele age de forma dura. Talvez hoje, o que nós estamos vivendo, através dessa pandemia, é uma maneira de Deus tratar com a iniquidade, com a maldade, que infelizmente tem crescido no coração da humanidade. Deus enviou 10 pragas ao Egito, e cada uma delas tinha o propósito de humilhar e afrontar cada um dos deuses falsos que os egípcios adoravam. Deus transformou as águas do rio Nilo em sangue para afrontar a deusa Hapi, que era a deusa adorada como a deusa do Nilo. Deus, ele usou aquela praga para mostrar que ele sim tem o poder sobre as águas. Deus também infestou o Egito de rãs para afrontar a deusa Hequete, que era uma deusa que tinha corpo humano com cabeça de rã. Ela era considerada pelos egípcios a deusa da fertilidade. E Deus infestou a terra do Egito de rãs para afrontar e humilhar aquela deusa. Deus infestou o Egito de piolhos para afrontar e humilhar o deus Tote, o deus da sabedoria. Deus infestou o Egito de moscas para afrontar o deus Baal, o deus das moscas. Deus mandou pestes sobre o gado dos egípcios para afrontar o deus Mênfis, o deus Apis, que era um deus que era adorado em forma de boi e de vaca. Deus mandou sobre o Egito feridas que atingiram os egípcios para afrontar a magia dos magos do Egito e mostrar que nenhuma magia ou nenhum mago tem o poder de restaurar a vida do povo e de tirar da vida do povo as feridas. Somente Deus é capaz de fazer isso. Deus mandou sobre o Egito saraivada de pedras para afrontar o deus Osíris e a deusa Íris, que eram tidos pelos egípcios como os deuses que controlavam os elementos da terra. Deus também mandou sobre o Egito uma praga de gafanhotos para afrontar o deus Shu, o deus do ar, e o deus Sebeque, o deus dos insetos. Deus mandou sobre o Egito a escuridão para afrontar o maior dos deuses dos egípcios, que era o deus Ra, o deus Sol. Deus mandou todas essas pragas para mostrar aos egípcios que ele é o único Deus, Yahvé, é o Deus único e verdadeiro, o único que é capaz de controlar todos os elementos da terra, todos os animais da terra e ainda controlar o sol, o maior astro do céu. Mas Deus deixou para o final uma última praga, a praga da mortandade dos primogênitos. Através dessa praga, Deus queria afrontar a deidade humana, que era o entendimento que o faraó e os governantes do Egito tinham acerca de si próprios. Eles se consideravam deuses que estavam acima da morte e da vida. Então Deus resolveu enviar essa última praga para afrontar a soberba, a arrogância do coração do homem, de achar que ele é o Deus da sua própria vida. Queridos, Deus determinou que passaria o anjo da morte no Egito e ele visitaria a casa de todos e estaria ali em todas as casas que ele entrasse, ele estaria matando o primogênito dentro daquela casa. Mas o Senhor, ele preparou, queridos, uma estratégia de livramento, de vitória para o seu povo, para que o seu povo fosse, vamos dizer assim, protegido, para que o seu povo tivesse o livramento dessa situação.
E a estratégia de Deus para dar o livramento ao seu povo dessa praga de mortandade foi o sacrifício do cordeiro inocente. Deus, através do sacrifício do cordeiro inocente, trouxe para o seu povo o livramento sobre a morte, o livramento da morte que passaria sobre o Egito através do anjo da morte. Queridos, a recomendação de Deus para Moisés, e Moisés repassou essa recomendação a todo o povo, foi o seguinte: Moisés disse a todo o povo: povo de Deus, escolham um cordeiro, macho, sem defeito, sacrifiquem esse cordeiro. O sangue desse cordeiro vocês passarão nas vergas das portas de suas casas. E o cordeiro vocês comerão assado com pães ázimos. E quando o anjo da morte passar, ele verá o sangue. E aonde ele ver o sangue, ele vai passar e não vai entrar. A mortandade que ele vai trazer não vai chegar à sua tenda. Vocês fiquem reclusos, fiquem confinados em suas casas, não saiam, porque o anjo da morte vai passar sobre a terra, mas na casa de vocês ele não entrará. Queridos, Deus proveu, através do sangue do cordeiro, o livramento para o seu povo. Ali, naquele lugar, Deus estava tratando com a iniquidade através das pragas. Deus estava tratando com o pecado através das pragas. Deus estava trabalhando para libertar o seu povo daquele lugar através das pragas. Deus queria levar o seu povo para ter comunhão com Ele, para estar na sua presença, para viver em adoração com Ele. Mas Deus precisava libertar o povo, e para libertar o povo, Deus teve que usar as pragas. Queridos, para nós hoje, o que esse texto diz para nós hoje? A primeira verdade que esse texto traz para nós hoje, queridos, que de forma paralela e figurativa, o Senhor operou naquela época algo circunstancial, que hoje Ele operou de forma eterna e permanente em nossas vidas. Hoje, todos nós fomos abençoados, todos nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus nos trouxe livramento da morte, não da morte física somente, mas da morte eterna, da morte espiritual, através do sangue do Cordeiro Inocente. O Cordeiro Inocente derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter vitória sobre a morte. E esse Cordeiro tem nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Através do Senhor Jesus, Deus nos deu o livramento, nos colocou debaixo do poder do seu sangue, para que fôssemos protegidos e não precisássemos temer peste alguma, não precisássemos temer nenhuma praga que pudesse vir contra nós nessa terra, porque debaixo do sangue de Jesus nós somos protegidos e nada pode nos atingir. Queridos, Deus fez com que houvesse proteção sobre nós. Hoje, nós não precisamos temer tudo o que está acontecendo aí fora, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Queridos, a orientação de Deus para o seu povo naquela época foi não somente se colocar debaixo da proteção do sacrifício, mas se alimentar do cordeiro dentro de suas casas. O que Deus está falando comigo e com você hoje? Deus está falando para nós o seguinte: o sangue já foi derramado, você já está protegido, mas você precisa se alimentar do cordeiro. Você precisa se alimentar do cordeiro. Hoje, Deus, através dessa pandemia, através dessa reclusão, desse confinamento em nossas casas, Deus está nos dando a oportunidade de nos alimentarmos de Jesus, de nos alimentarmos do Cordeiro, porque Ele quer que nós venhamos a sair dessa crise, dessa situação que se gerou em torno das nossas vidas, mais forte do que quando essa situação começou. Ele quer que nós saiamos desse momento mais fortalecidos do que quando nós entramos nesse momento. Queridos, a estratégia de Deus para nos fortalecer, para nos manter firmes diante da crise, para nos manter firmes diante da praga, é nos alimentarmos do Cordeiro. Quem se alimenta do Cordeiro, que é Cristo, se enche da graça de Deus. E quem se enche da graça de Deus não fica arrogante. Quem se enche da graça de Deus não fica soberbo. Porque a graça nos faz ver, queridos, que nós não somos melhores do que ninguém, somos iguais. A graça de Deus, ela traz a visão da igualdade em relação ao próximo. Nós fomos salvos pela graça, e pela graça nós devemos viver nessa terra. Queridos, quando nós vivemos cheios da graça de Deus, nós deixamos de ser pessoas críticas, julgadoras, que só vivem apontando o erro dos outros,
e reconhecendo as nossas qualidades diante dos outros. Quando nós estamos debaixo da graça, nós amamos, nós perdoamos, nós toleramos, nós temos mais paciência com aqueles que nos cercam. Deus quer que você se encha de graça, para que o amor dele possa fluir na sua vida de forma poderosa, de forma intensa, de modo que você seja um instrumento de bênção nessa terra, de modo que você possa muitas vezes ser ferido e não ferir, de modo que muitas vezes você possa ser esquecido e não esquecer, de modo que muitas vezes você possa ser magoado e não magoar, mas saber exercitar o amor e liberar perdão, tolerar, suportar, combater o mal com o bem. Queridos, Deus quer que nós nos alimentemos de Cristo, para que a sua graça se manifeste em nossas vidas. Deus quer que nos alimentemos de Cristo, para que a nossa vida seja cheia da sua santidade, porque aquele que se alimenta de Cristo se enche da santidade de Deus. Cristo disse o seguinte: Pai, eu santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Jesus tinha um compromisso com a santidade de Deus. Jesus, ele veio a este mundo, ele viveu com os pecadores, mas ele não viveu em pecado. Essa é a mensagem de Deus para nós, queridos. Nós devemos viver com os pecadores, devemos ajudar os pecadores, mas nós não devemos viver em pecado. Você que é crente, você que é filho de Deus, você precisa ser santo. O Senhor diz para mim e para você: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é dizer não ao pecado e dizer sim para Jesus todos os dias. Por mais atraente que o pecado seja, por mais sedutor que o pecado seja, todos nós temos que dizer não ao pecado, porque tudo que nós precisávamos para sermos felizes, nós já encontramos em Cristo Jesus. Então seja santo. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você saia dessa crise mais santo do que quando você entrou nessa crise. Quem se alimenta de Cristo, quem se enche da presença de Cristo, se enche do poder de Deus. Jesus veio trazer o poder, a manifestação do poder de Deus nessa terra, queridos. Por onde Jesus passava, vidas eram restauradas, vidas eram curadas, vidas eram libertas. Por onde Jesus passava, os milagres de Deus se manifestavam. E o mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre mim e está sobre você nesse tempo. Se nós nos enchermos de Cristo, o poder de Cristo há de se manifestar sobre nós. E nós teremos força, capacidade para enfrentarmos os problemas de cabeça erguida e transmitirmos fé para aqueles que estão sem fé, para aqueles que estão desesperançados no mundo de hoje. Hoje, muitas pessoas estão precisando crer que o Deus do sobrenatural ainda se faz presente na terra. E isso vai acontecer à medida que eu e você nos enchermos da presença de Jesus, nos alimentarmos de Cristo. Alimentar-se de Cristo é alimentar-se de uma vida de poder. Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha fama, Jesus não tinha recursos nessa terra, mas ele tinha uma vida cheia do poder de Deus. E é isso que ele oferece para mim e para você hoje. Vamos nos encher de Cristo, porque encher-se de Cristo nos dará a capacidade que nós precisamos para vencer as dificuldades, as adversidades, as pestilências no poder de Deus. Que Deus encha o teu coração nessa noite de graça, de santidade e de poder. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?